Então agora a gente vai fechar essa parte de revisão falando da potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo. Primeiro nós vamos falar desse sinalzinho de menos aqui na matemática. Esse sinalzinho de menos, ele é um símbolo matemático e aí ele tem algumas funções a depender de como ele está sendo utilizado. Por exemplo, se você tem ele sendo utilizado aqui, sendo usado assim, ele está indicando uma subtração, né? A gente conhece. Se ele estiver sendo utilizado assim antes de parênteses ou chaves ou antes de colchetes, ele vai indicar o oposto. Então aqui ele está indicando a subtração, né, a diferença entre dois valores. Aqui ele está indicando o oposto do que está aqui dentro, certo? No caso aqui o oposto seria mais 3, não é isso? O oposto do menos 3 é mais 3. E aqui nossa resposta seria 1. Então, quando ele está aqui no expoente, ele vai indicar inverso. Então, aqui, o inverso do aqui a elevado a menos n, se o número aqui é inteiro, o inverso dele, como vai ser 1, né, o denominador do número inteiro vai ser 1, vai ser 1 sobre a. Opa, voltando aí, né? Tinha ficado meio escuro aí, meio opaco a imagem do vídeo. Então, se você tem ele aqui, ele vai indicar o inverso. Então, vou inverter a minha potenciação. Então, invertendo aqui, como o número é inteiro, então vai ficar 1 sobre A. E aí você inverte também um sinal do seu expoente. Então, 1 sobre A elevado a N. Certo? Vamos pensar aqui, você tem essa potenciação. O 2 elevado a menos 3. Então, olha só, eu tenho ali o sinal negativo no expoente, então esse sinal negativo indica o inverso da minha potência. Então, o inverso aqui, o denominador aqui embaixo, como se fosse 1, né? Como se fosse não, é 1, fica subentendido 1. Então, o inverso aqui vai ser 1 sobre 2, e aí você inverte também o sinal da potência. Fica o 3 agora positivo. Se você tivesse aqui menos 2 elevado aqui ao menos 2. Então, isso aqui você aplicando o inverso vai ficar 1 sobre menos 2. A base continua. A base não inverte, continua menos 2. Aqui que eu vou inverter no expoente. Então, vai ficar agora 2 positivo. Ok? Então, para lembrar, sinal negativo, assim ele está indicando subtração, assim ele está indicando o oposto do que está aqui dentro, assim ele está indicando inverso. Então vamos pensar em outras situações que podem ocorrer. Se você tem aqui a potenciação, 4 sobre 3 elevado a menos 2. Então eu tenho que inverter. Só que aqui eu já tenho uma fração. Aqui eu tinha um número inteiro, 2. Quando eu tenho uma fração, eu vou inverter a própria base, a fração. Então, eu vou inverter aqui para 3 sobre 4. E aí, inverte também o expoente. Então, esse sinal aqui negativo está indicando uma inversão. Então, aqui inverti, né, a fração, ficou 3 sobre 4. E aí, para acompanhar a inversão, você inverte o sinal. Estava negativo, agora o expoente passa a ser positivo. Agora eu quero que vocês fiquem bem atentos que isso aqui é diferente disso aqui. Então, essa situação é diferente dessa. Quando eu uso os parênteses, já muda totalmente a operação que está sendo apresentado, que está sendo abordado. Aqui eu só tenho o 4 elevado ao expoente negativo 2. Aqui era a fração 4 sobre 3. Aqui o 3 não está elevado. Aqui eu tenho tanto 4 quanto 3. Tem a fração 4 sobre 3 elevado. Aqui não, só o meu 4, só o número 4 que está elevado ao expoente negativo. Então, isso aqui você faria isso, ó. Como aqui a fração é divisão, então seria 4 elevado a menos 2. Seria 4 elevado a menos 2.
dividido pelo 3. Como é que a gente resolve aqui com expoente negativo? Faz a inversão 1 sobre 4 ao quadrado, dividido por 3. Se você resolve isso aqui, vai ficar divisão de frações, repete a primeira, né? Lembrando aí da divisão de frações, repete a primeira 1 sobre 4 ao quadrado e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda seria 3 sobre 1, que aqui o inteiro, o denominador é 1. 3 sobre 1, invertendo 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre o 3. Aí como é que a gente resolve a multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, fica 1. Denominador vezes denominador, então ficaria 3 vezes o 4 ao quadrado. De maneira bem mais simples, então, se você tem aqui 4 elevado a menos 2 sobre o 3, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado vezes 3, ou 1 sobre 3 vezes 4 ao quadrado. Então, veja que não invertemos o 3 com 4, igual na outra lá em cima. Ó. O 3 permanece no denominador. Veja que aqui ele estava no denominador, ele estava aqui no denominador e continua no denominador. Eu só vou inverter o 4 elevado a menos 2. Aí, para facilitar a vida do aluno, basta você pensar aqui, ó. Então se eu tenho 4 elevado a menos 2 sobre 3, eu vou fazer o inverso do 1 sobre 4 ao quadrado vezes 3. Né? 4 ao quadrado vezes 3. Aí a ordem não importa, né? Se eu coloco 3 vezes 4 ao quadrado, se eu coloco 4 ao quadrado vezes 3. Certo? Você só vai inverter assim em forma de fração se você tiver a fração entre parênteses. Ok? Então, se você tem aqui 5 elevado, vou colocar aqui um exemplo de 5 elevado a menos 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho que aplicar a lei do inverso só aqui. Para facilitar a vida do aluno, a gente omite todo esse cálculo aqui que eu mostrei. A gente faz simplesmente direto. 1 sobre, aí o 2 que está aqui, como ele não está elevado ao expoente, ele permanece aqui. O 5 que estava com expoente negativo é que eu faço a inversão, ó. Certo? Esse 2 permanece do jeitinho que estava. Assim como o 3 também no outro permanece do jeitinho que estava, porque não está elevado ao expoente negativo. É só quem está elevado ao expoente negativo. Por isso que aqui a gente inverteu, porque como está entre parênteses, tudo que está aqui dentro estava elevado ao expoente negativo. Por isso que inverteu 3 com 4. Nessa situação e nessa situação, o 3 permanece do jeito que estava aqui embaixo, e nessa situação o 2 permanece do jeito que estava aqui embaixo. Ok? Agora, e se esse expoente negativo estiver aqui no denominador? Que a gente falou dele assim, estiver no numerador, né, o que está aqui embaixo permanece e essa potência vem para baixo. E se estiver aqui embaixo, como é que vai ficar? Certo? Vou deixar essa interrogação para vocês, estudantes, pensarem o que aconteceria. Como é que você pode deduzir o resultado? Certo? Ainda que você não conseguir, não tiver noção de como fazer as contas, se bem que é possível, é só você lembrar, olha só. Vou dar a primeira dica, você lembrar que isso aqui é uma divisão. Então, 2 dividido por 5 a menos 3. 2 dividido por 5 a menos 3. Como é uma divisão, primeira coisa, eu vou dar a dica. Aplica aqui a definição de potência com expoente negativo. Então, aplica aqui primeiro ó, a definição da potência com expoente negativo, de fazer o inverso. Então, aplica primeiro aqui a definição do inverso, inverter, e depois você vai aplicar a ideia de divisão de frações, certo? Mas para você tentar deduzir, quando eu tenho aqui a potência negativa aqui no numerador, olha só como ficou o resultado, ela veio aqui para baixo. E quando ela está no denominador, o que acontece? Pensa, só o fato de você pensar, ainda que você não conseguir entender, que você não conseguir fazer
o resultado, você não conseguir imaginar o resultado, mas só faz você ficar pensando e como seria, isso já é um grande aprendizado.